O Guarani, José de Alencar. Parte 1, capítulo 6. A volta. Ao mesmo tempo que esta cena se passava no jardim, dois homens passeavam do outro lado da esplanada, na sombra que projetava o edifício. Um deles, de alto porte, conhecia-se imediatamente que era um fidalgo, pela altivez do gesto e pelo trajo de cavalheiro. Vestia um gibão de veludo preto com alamares de seda cor de café no peito e nas aberturas das mangas. Os calções, do mesmo estofo e também pretos, caíam sobre as botas longas de couro branco com esporas de ouro. Uma simples preguilha de linho alvíssimo cercava o talho do seu gibão e deixava, a descoberto, o pescoço, que sustentava com graça uma bela e nobre cabeça de velho. De seu chapéu de feltro pardo, sem pluma, escapavam-se os anéis de cabelos brancos que caíam sobre os ombros, através da longa barba alva, como a espuma da cascata, brilhavam suas faces rosadas, sua boca ainda expressiva, e seus olhos, pequenos, mas vivos. Este fidalgo era Dom Antônio de Maris, que, apesar de seus 60 anos, mostrava um vigor devido talvez à vida ativa. Trazia ainda o porte direito e tinha o passo firme e seguro, como se estivesse na força da idade. O outro velho, que caminhava a seu lado com o chapéu na mão, era Aires Gomes, seu escudeiro e antigo companheiro de sua vida aventureira. O fidalgo depositava a maior confiança na sua discrição e zelo. A fisionomia deste homem tinha, quer pela sagacidade inquieta que era a sua expressão ordinária, quer pelos seus traços alongados, uma certa semelhança com o focinho da raposa, semelhança que era ainda mais aumentada pelo seu trajo bizarro. Trazia sobre o gibão de belbutina, cor de pinhão, uma espécie de véstia do pelo daquele animal, do qual era também as botas compridas que lhe serviam quase de calções. "Em que o negues, Aires Gomes?", dizia o fidalgo ao seu escudeiro, medindo a passos lentos o terreno. "Estou certo que és do meu parecer." "Não digo de todo que não, senhor cavalheiro. Confesso que Dom Diogo cometeu uma imprudência matando essa índia." "Dize uma barbaria, uma loucura. Não penses que com ser meu filho o desculpo." "Julgais com demasiada severidade." "E o devo? Porque um fidalgo que mata uma criatura fraca e inofensiva comete uma ação baixa e indigna. Durante 30 anos que me acompanhas, sabes como trato os meus inimigos. Pois bem, a minha espada, que tem abatido tantos homens na guerra, cair-me-ia da mão se num momento de desvario a erguesse contra uma mulher.
Mas é preciso ver que casta de mulher é esta, uma selvagem. Sei o que queres dizer, não partilho essas ideias que vogam entre os meus companheiros. Para mim, os índios, quando nos atacam, são inimigos que devemos combater. Quando nos respeitam, são vassalos de uma terra que conquistamos, mas são homens. Vosso filho não pensa assim, e bem sabeis que os princípios que lhe deu a senhora Dona Lauriana, minha mulher, replicou o fidalgo com algum azedume. Mas não é disto que discorríamos? Sim, faláveis dos receios que vos inspirava a imprudência de Dom Diogo. E que pensas tu? Já vos disse que não vejo as coisas tão negras como vós, senhor Dom Antônio. Os índios vos respeitam, vos temem e não se animarão a atacar-vos. Digo-te que te enganas, ou antes que procuras enganar-me. Não sou capaz de tal, senhor cavalheiro. Conheces tão bem como eu, Aires, o caráter destes selvagens? Sabes que a sua paixão dominante é a vingança e que por ela sacrificam tudo, a vida e a liberdade? Não desconheço isto, respondeu o escudeiro. Eles me temem, dizes tu? Mas desde o momento em que se julgarem ofendidos por mim, sofrerão tudo para vingar-se. Tendes mais experiência do que eu, senhor cavalheiro, mas queira Deus que vos enganeis. Voltando-se na beira da esplanada para continuarem o seu passeio, Dom Antônio de Marizia, o seu escudeiro, viram um moço cavaleiro que atravessava pela frente da casa. Deixa-me, disse o fidalgo a Aires Gomes, e pensa no que te disse. Em todo caso, que estejamos preparados para recebê-los. Se vierem, retrucou o teimoso escudeiro, afastando-se. Dom Antônio dirigiu-se lentamente para o moço fidalgo, que se havia sentado a alguns passos. Vendo aproximar-se seu pai, Dom Diogo de Maris ergueu-se e, descobrindo-se, esperou-o numa atitude respeitosa. Senhor cavalheiro, disse o velho com um ar severo, infringistes ontem as ordens que vos dei. Senhor, apesar das minhas recomendações expressas, ofendestes um desses selvagens e excitastes contra nós a sua vingança. Pusestes em risco a vida de vosso pai, de vossa mãe e de homens dedicados. Deveis estar satisfeito de vossa obra. Meu pai, cometestes uma ação má, assassinando uma mulher, uma ação indigna do nome que vos dei. Isto mostra que ainda não sabeis fazer uso da espada que trazeis à cinta. Não mereço esta injúria, senhor. Castigai-me, mas não rebaixeis vosso filho. Não é vosso pai que vos rebaixa, senhor cavalheiro, e sim a ação que praticastes. Não vos quero envergonhar tirando essa arma que vos dei para combater pelo vosso rei. Mas como ainda não vos sabeis servir dela, proíbo-vos que atireis da bainha, ainda que seja para defender a vossa vida. Dom Diogo inclinou-se em sinal de obediência. Partireis brevemente apenas chegar à expedição do Rio de Janeiro.
E ireis pedir a Diogo Botelho que vos dê serviço nas descobertas. Sois português e deveis guardar fidelidade ao vosso rei legítimo, mas combatereis como fidalgo e cristão em prol da religião, conquistando ao gentio esta terra que um dia voltará ao domínio de Portugal livre. Cumprirei as vossas ordens, meu pai. Daqui até então, continuou o fidalgo velho, não arredareis pés desta casa sem minha ordem. Ides, senhor cavalheiro, lembrai-vos que tenho 60 anos e que vossa mãe e vossa irmã breve carecerão de um braço valente para defendê-las e de um conselho avisado para protegê-las. O moço sentiu as lágrimas borbulharem nos olhos, mas não balbuciou uma palavra. Curvou-se e beijou respeitosamente a mão de seu pai. Dom Antônio de Maris, depois de olhá-lo um momento com uma severidade sob a qual transpareciam os assomos do amor de pai, voltou pelo mesmo caminho. Ia continuar o seu passeio quando sua mulher apareceu na soleira da porta. Dona Lauriana era uma senhora de 55 anos, magra, mas forte e conservada como seu marido. Tinha ainda os cabelos pretos, matizados por alguns fios brancos que escondiam o seu alto penteado, coroado por um desses antigos pentes tão largos que cingiam toda a cabeça e fingiam uma espécie de diadema. Seu vestido, de lapim cor de fumo, de cintura comprida, um pouco curto na frente, tinha uma cauda respeitável, que ela arrastava com um certo doné de fidalga, resto de sua beleza há muito tempo perdida. Longas arrecadas de ouro com pingentes de esmeralda que lhe roçavam quase os ombros e um colar com uma cruz de ouro ao pescoço eram todos os seus ornatos. Quanto ao moral, já dissemos que era uma mistura de fidalguia e devoção. O espírito de nobreza que em Dom Antônio de Maris era um realce, nela tornava-se uma ridícula exageração. No ermo em que se achava, em lugar de procurar desvanecer um pouco a distinção social que podia haver entre ela e os homens no meio dos quais vivia, ao contrário, aproveitava o fato de ser a única dama fidalga daquele lugar para esmagar os outros com a sua superioridade e reinar do alto de sua cadeira de espaldar, que para ela era quase um trono. Em religião, o mesmo sucedia. E um dos maiores desgostos que ela sentia na sua existência era não se ver cercada de todo esse aparato do culto que Dom Antônio, como os homens de uma fé robusta e de um espírito direito, tinha sabido substituir perfeitamente. Apesar desta diferença de caráteres, Dom Antônio de Maris, ou por concessões ou por serenidade,
vivia em perfeita harmonia com sua mulher. Procurava satisfazê-la em tudo e, quando não era possível, exprimia a sua vontade de um certo modo que a dama conhecia imediatamente que era escusado insistir. Só em um ponto a sua firmeza tinha sido baldada, e fora em vencer a repugnância que Dona Laureana tinha por sua sobrinha. Mas, como o velho fidalgo sentia talvez doer-lhe a consciência nesse objeto, deixou sua mulher livre de proceder como lhe parecesse e respeitou os seus sentimentos. Faláveis a Dom Diogo com um ar tão severo, disse Dona Laureana, descendo os degraus da porta e vindo ao encontro de seu marido. Dava-lhe uma ordem e um castigo que ele mereceu, respondeu o fidalgo. Tratais esse filho sempre com excessivo rigor, senhor Dom Antônio? E vós com extrema benevolência, Dona Laureana. Assim como não quero que o vosso amor o perca, vejo-me obrigado a privar-vos da sua companhia. Jesus! Que dizeis, senhor Dom Antônio? Dom Diogo partirá nestes dias para a cidade do Salvador, onde vai viver como fidalgo, servindo à causa da religião e não perdendo tempo em extravagâncias. Vós não fareis isto, senhor Maris, exclamou sua mulher. Desterrar vosso filho da casa paterna? Quem vos fala em desterro, senhora? Quereis que Dom Diogo passe toda a sua vida agarrado ao vosso avental e à vossa roca? Mas, senhor, eu sou mãe e não posso viver assim longe de meu filho, cheia de inquietações pela sua sorte. Entretanto, assim há de ser, porque assim eu decidi. Sois cruel, senhor. Sou justo, apenas. Foi nesta ocasião que se ouviu o tropel de animais e que Isabel distinguiu a banda de cavaleiros que se aproximava da casa. Ó! Exclamou Dom Antônio de Maris. Eis Álvaro de Sá. O moço que já conhecemos, o italiano e seus companheiros, apearam-se, subiram a ladeira que conduzia à esplanada e aproximaram-se do cavalheiro e de sua mulher, a quem cortejaram respeitosamente. O velho fidalgo estendeu a mão a Álvaro de Sá e respondeu à saudação dos outros com uma certa amabilidade. Quanto à Dona Laureana, a inclinação da cabeça foi tão imperceptível que seus olhos nem se abaixaram sobre o rosto dos aventureiros. Depois de trocada essa saudação, o fidalgo fez um sinal a Álvaro e os dois se separaram e foram conversar a um canto do terreiro, sentados sobre 2 grossos troncos de árvore lavrados toscamente, que serviam de bancos. Dom Antônio desejava saber notícias do Rio de Janeiro e de Portugal, onde se haviam perdido todas as esperanças de uma restauração, que só teve lugar
40 anos depois, com a aclamação do Duque de Bragança. O resto dos aventureiros ganhou o outro lado da esplanada e foi misturar-se com os seus companheiros que saíam ao seu encontro. Aí foram recebidos por um tiroteio de perguntas, de risadas e ditos chistosos em que tomaram parte. Depois, uns curiosos de novidades, outros, ávidos de contar o que viram, começaram a falar ao mesmo tempo, de modo que ninguém se entendia. Nesse instante, as duas moças apareceram na porta. Isabel parou trêmula e confusa. Cecília, descendo ligeiramente os degraus, correu para sua mãe. Enquanto ela atravessava o espaço que a separava de Dona Laureana, Álvaro, tendo obtido a permissão do fidalgo, adiantou-se e, com o chapéu na mão, foi inclinar-se, corando diante da moça. Ei-vos de volta, senhor Álvaro, disse Cecília, com um certo repente, para disfarçar o enleio que também sentia. Depressa tornastes. Menos do que desejava, respondeu o moço, balbuciando. Quando o pensamento fica, o corpo tem pressa de voltar-se. Cecília corou e fugiu para junto de sua mãe. Durante que esta breve cena se passava no meio da esplanada, 3 olhares, bem diferentes, a acompanhavam. E, partindo de pontos diversos, cruzavam-se sobre essas 2 cabeças que brilhavam de beleza e mocidade. Dom Antônio de Maris, sentado a alguma distância, considerava aquele lindo par e um sorriso íntimo de felicidade expandia o seu rosto venerável. Ao longe, Loredano, um pouco retirado dos grupos dos seus companheiros, cravava nos moços um olhar ardente, duro, incisivo, enquanto as narinas dilatadas aspiravam o ar com a delícia da fera que fareja a vítima. Isabel, a pobre menina, fitava sobre Álvaro os seus grandes olhos negros, cheios de amargura e de tristeza. Sua alma parecia coar-se naquele raio luminoso e ir curvar-se aos pés do moço. Nenhuma das testemunhas mudas desta cena percebeu o que se passava, além do ponto para onde convergiam os seus olhares. À exceção do italiano, que viu o sorriso de Dom Antônio de Maris e o compreendeu. Enquanto isto sucedia, Dom Diogo, que se havia retirado, voltou a saudar Álvaro e seus companheiros recém-chegados. O moço tinha ainda no rosto a expressão de tristeza que lhe haviam deixado as palavras severas de seu pai. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!